Nós nunca dissemos que quem se vacina tem 100% de proteção. Porém, vamos ter uma redução de 95% nas mortes e de 86% nos casos graves. Olá, bom dia! Você já sabe, eu sou Gonzalo Vecina e estamos aqui atualizando os fatos, né? Temos hoje pelo menos 3 assuntos que são mais relevantes, né? Bons e ruins. Como sempre, vamos começar pelos bons. A primeira boa notícia é uma boa notícia que vem sendo falada aqui e acolá, que é a vacina de spray nasal que está sendo desenvolvida pela USP. São várias unidades envolvidas, né? A disciplina de imunologia, que trabalha no Instituto do Coração, mais a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina Veterinária. É uma vacina que se utiliza de uma nova tecnologia, a tecnologia da nanotecnologia. O que é nanotecnologia? Nanotecnologia é um espaço que estuda como que micropartículas do tamanho de um nanômetro bilionésimo, milionésimo, algum ésimo qualquer, de 1 metro, né? Ela entra no nosso corpo com maior facilidade, circula pelo nosso corpo com maior facilidade e pode ter efeitos terapêuticos. Já existem outros medicamentos baseados nessa tecnologia, em nanopartículas, que estão sendo utilizadas na medicina. Essa é a primeira vacina brasileira que se utiliza dessa tecnologia da nanopartícula. Existem outras coisas já sendo feitas também fora do Brasil, utilizando essa tecnologia das nanopartículas. É um spray, né? Então é um né? Aperta o negocinho, sai uma nuvem lá, e ela não utiliza estimulação do nosso corpo para a produção das imunoglobulinas com as quais nós normalmente estamos trabalhando, que geralmente é a imunoglobulina G. Ela trabalha com uma outra imunoglobulina, é uma das primeiras que dão resposta contra o vírus da SARS-CoV-2, que é a imunoglobulina A. A imunoglobulina A é uma resposta imunológica, é uma defesa do organismo, que ocorre a nível de mucosas. O que é uma mucosa? Mucosa é um tecido que reveste portas de entrada do nosso corpo, né? Então você pensa em todas as portas de entrada do nosso corpo e lá você vai encontrar o que é esse tecido diferente, que é a mucosa. Então nariz, boca, ânus, uretra, todos eles têm como revestimento inicial mucosa. Não permite que invasores entrem na nossa intimidade. A pele é uma defesa também que nós temos contra o mundo externo. Só que a pele é uma defesa que não é penetrável, né? Ela é penetrável, mas dá para lavar, dá para... Mucosa, dentro da boca, dentro do nariz, é uma defesa um pouco pior, mas é uma defesa contra o meio externo. Então, essa vacina de spray, ela estimula esses órgãos de defesa que se situam nas mucosas para que eles produzam esse tipo de anticorpo, a imunoglobulina A, que derrota o vírus. Em animais, os resultados foram muito positivos. Neste momento, os pesquisadores estão pedindo autorização para a Anvisa e para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para fazer os estudos de fase 1 e 2, ou seja, ver se o produto é seguro e produz resposta em gente, porque em animal produziu resposta. Para fazer em gente tem que ter uma autorização especial. Uma outra possibilidade para vocês que têm medo de tomar injeção, também está sendo desenvolvida, é PET dermatológico, né? O PET é um pedacinho de qualquer coisa que se gruda na pele. E aquilo penetra através da pele, sem nenhum tipo de perfuração, necessidade de perfuração, e vai produzir uma resposta também imunológica. Existem vacinas sendo testadas
com PET dermatológico. A segunda boa notícia, nós de certa forma já sabemos, né? Mas como o nosso caríssimo presidente, né? Às quintas-feiras ele fala um monte de bobagem, toda quinta-feira ele vai lá naquela live dele e destrói alguma coisa. Ele fez uma relação com o que está acontecendo na Inglaterra. Ele falou assim, olha, a Inglaterra está bem vacinada? Tá. Porém, nós tivemos lá tantas mortes e dessas mortes o maior número é de vacinados. E aí ele falou, está vendo como vacina não funciona? Eu não me vacinei, estou vivo. Quem estava lá na Inglaterra se vacinou e uma parte deles morreram. É verdade? É verdade. Nós nunca dissemos que quem se vacina tem 100% de proteção. Não. Uma parte das pessoas que se vacinarem vão ter a doença. Porém, vamos ter uma redução de 95% nas mortes e de 86% nos casos graves. 95 não é 100, 86 não é 100, é 95 em 100. Então vai ter 5 que vão morrer. Se eu tenho uma população de 60 milhões de habitantes, que é o caso da população inglesa, tem 90% da população está protegida, né? Desses 90 que estão protegidos, 5% poderão ter a doença e poderão morrer da doença. Nesse mesmo meio tempo, o Butantan terminou de analisar todos os dados produzidos em Serrana. Lembra, Serrana é uma cidade de 40 mil habitantes, interior de São Paulo, onde a gente vacinou quem quis se vacinar acima de 18 anos. Quem quis se vacinar acima de 18 anos? 97% da população foi vacinada, desses acima de 18 anos. E qual foi o resultado? 99% das pessoas estão imunologicamente protegidas. O que aconteceu com as mortes? Reduziu 95% as mortes. Ainda existem mortes? Ainda existem mortes. São muito poucas? São muito poucas. Ainda mais que a população serrana é relativamente pequena. Coisa semelhante nós vamos observar assim que forem divulgados os dados de Botucatu, onde a vacina utilizada para 100% dessa população acima de 18 anos foi a da AstraZeneca, da Oxford AstraZeneca, que aqui no Brasil administrada através da Fundação Oswaldo Cruz. Vacina é o caminho. E neste momento, dose de reforço nos idosos, e vamos começar daqui a pouquinho com a discussão de terceira dose. Lembrando que a epidemia não acabou, que a epidemia continua, que continuamos a ter que usar máscara, que continuamos a ter que tomar cuidado em ambientes fechados, que em ambientes abertos temos que tomar cuidado para não aglomerar, porque quando a gente aglomera em ambiente aberto é como se estivesse dentro do ambiente fechado, né? E não dissipação de aerosóis implica em correr o risco da doença. Estamos indo muito bem contra a variante Delta. A variante Delta saiu esses dias também um estudo em que fizemos um esforço aí dos laboratórios de investigação genômica. Quando você faz um RT-PCR e dá positivo, você tem o vírus. Seria importante saber que tipo de vírus, qual é a linhagem, qual é a variante. Então, aí você pega uma parte dos testes positivos e estuda qual é a variante. O que é isso? Tem que fazer um sequenciamento genômico daqueles que deram positivo. A gente não tem como fazer isso para todos, porque é um exame complexo de fazer, demora dias fazer um sequenciamento genético do vírus. Então a gente faz uma amostra. A Inglaterra pega 15% do total dos positivos e passa nessa peneira para saber que tipo de variante é. É o país que mais faz vigilância genômica do mundo. O Brasil, 2%. Então, em cima desses 2% que nós fizemos, nós estudamos como é que está, neste momento, as variantes que estão circulando no Brasil. E 90% do Brasil, quem é a variante? É a Delta. Não matou muita gente, não matou muita gente, não infectou muita gente, não conseguiu achar quem ainda não tivesse tido a gama e nem tivesse sido vacinado. Hoje, com mais de 50% da população com 2 doses,
Nós estamos numa posição cada vez melhor. 70% da população, pelo menos uma dose, 50% com duas. Vamos lembrar que tem 8 milhões e meio de brasileiros que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. Fundamental tomar as duas doses. Fundamental os idosos tomarem a terceira dose, que é a tal da dose de reforço. E temos que pensar também que aqueles que tiverem mais de 6 meses de vacinação já serão convocados para tomar a terceira dose. De novo, acabou? Não. Não sabemos quando vai acabar. Talvez tenha quarta dose. Talvez essa doença continue convivendo conosco até que, eventualmente, surja uma vacina melhor do que as que nós temos hoje. Quer dizer, hoje as vacinas, as 4 que nós temos aqui no Brasil, as 10, 12 vacinas que existem no mundo, contando com outras que já estão sendo usadas, mas não aqui no Brasil, todas elas têm um perfil de proteção semelhante. Vamos ver o que acontece com as novas, como essa que nós estávamos conversando agora, a de spray nasal, vão se comportar. A expectativa é que, num futuro não muito distante, apareça uma super vacina, né? Uma vacina que dê uma proteção mais permanente do que essa, que 6 meses depois, até o momento, né? 6 meses depois de uma segunda dose, cai o nível de anticorpos. E só para aqueles que estão muito felizes porque tomaram Janssen, a Janssen já pediu licença nos Estados Unidos para aplicar a segunda dose. Por quê? Porque há um decaimento, precisa aplicar a segunda dose dá um buster e aumenta o número de anticorpos. Terceira notícia é a ruim. A Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde se reuniu para opinar, não vejo por que opinar, mas ela quis opinar, sobre o relatório produzido pelo professor Carlos Carvalho, que é professor aqui da pneumologia do HC, e aceitou trabalhar, aceitou contribuir com o Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, né? O Carlos Carvalho aceitou trabalhar para produzir um relatório sobre essas medicações que nós estamos aqui, que usualmente estamos chamando de kit Covid, né? Tem um conjunto de drogas, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, natazoxanida, colchicina, que você quase nunca ouviu falar, mas também está na relação, azitromicina, enfim. E aí ele reuniu um grupo de especialistas, esse grupo de especialistas fez uma análise desse pacote de drogas. Drogas no sentido estrito da droga, né? E a comprovação com trabalhos científicos do mundo inteiro é que nada disso tem nenhum tipo de efeito positivo, porém mantém os efeitos colaterais, ou seja, não faz o bem e faz o mal. Quer dizer, todo remédio tem essa questão, né? Não tem remédio sem efeito colateral. Então tem efeito colateral e faz o bem. Aí a gente tem que mensurar, né, como é que fica a distribuição do bem e do mal. Se o bem é mais importante do que o mal, nós colocamos o medicamento para ser usado. No caso de um medicamento que não encontra a sua doença, só existe o mal. É o caso de todos esses medicamentos que eu acabei de mencionar para vocês. A Conitec se reuniu e, que desgraça, deu empate. A Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde tem 6 votos a favor do uso de um produto que não funciona. 6 votos. Uma coisa assim incompreensível que um órgão voltado para fazer avaliação de tecnologia para incorporar um tratamento no SUS tenha 6 votos a favor da utilização de medicamentos comprovadamente ineficazes e que têm efeitos colaterais.
A composição da Conitec, ela tem um representante do conselho, dos secretários municipais, um representante dos secretários estaduais, um representante do Conselho Nacional de Saúde, um representante da Anvisa, que não foi na reunião ontem, um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vigia os planos de saúde, um representante do Conselho Federal de Medicina, que votou a favor do uso desse medicamento, e os outros são os secretários do Ministério da Saúde. São 7 secretários do Ministério da Saúde, compondo 13 pessoas. Como não tinha um, tinham 12. 6 votaram contra, 6 votaram a favor. Todos os secretários do Ministério, exceção feita ao de Ciência e Tecnologia, votaram contra o parecer do professor Carlos Carvalho. Esse empate não vai ser resolvido, porque agora resolveram colocar este negócio em consulta pública. O que o público poderá agregar ao que um grupo de especialistas produziu? Em todo caso, vai para consulta pública e aí você poderá se manifestar, né? Entra lá no site do Ministério da Saúde, Conitec, e põe a sua opinião balizada, né? Mas é terrível tudo isso, mas vida que segue, né? Até outubro do ano que vem, ó, até 2023, né? Vamos ter que conviver com isso, afinal de contas, nós elegemos esse povo que está aí. Né? É isso, minha gente. Bom, tendo alguma dúvida, alguma questão, por favor, coloca aí, a gente vê como é que faz para responder. Muito obrigado e um grande abraço. Bom final de semana.